Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo. Celebrar Jesus, celebrar, vamos celebrar. Celebrar Jesus, celebrar, eu vou celebrar. Celebrar Jesus, celebrar, tu vai celebrar. Celebrar Jesus, celebrar, ressuscitou, ressuscitou. Boa tarde, igreja. Eu chamo-me Sara. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional em Moçambique. Este é o nosso primeiro devocional de jovens, em que eles falarão de suas experiências como jovens e discípulos ao mesmo tempo. Dizer que, como estrutura do nosso devocional, primeiro nós teremos a compartilha de um jovem de Angola, um do Brasil, 2 de Moçambique e, por fim, teremos a compartilha de uma irmã que se tornou discípula, ainda jovem, fez a licenciatura e hoje é casada com um discípulo. Vamos iniciar o nosso tempo com oração e eu voltarei no fim do devocional para fechar com uma oração. Oremos. Amado Deus Pai, Tu que és o Alfa, és o Ômega, Pai, és o princípio, o fim, Pai, de todas as coisas, Pai. Obrigada, Senhor, por este dia, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu tens estado conosco em todos os momentos, Pai. Minha oração é que o Senhor possa estar presente nesse devocional, que o Senhor possa tocar cada jovem, cada adolescente que vai compartilhar, Pai. Que na verdade, Pai, nós possamos aprender através dessas compartilhas, Pai. Deus, permita, Pai, com que nós possamos ter um bom tempo, Pai. Quero entregar esta oração hoje e para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Eu me chamo Sebastião, tenho 19 anos, pertenço à Igreja de Cristo Internacional em Luanda. Fui batizado há 3 anos atrás. No princípio, o meu batismo foi um pouquinho difícil, né? Porque eu estava habituado com as outras igrejas que as experiências lá não foram muito boas. Então eu tinha tomado a decisão de nunca ir a uma outra igreja. Então a minha irmã convidou-me mesmo assim para ir à Igreja de Cristo Internacional.
E eu aceitei, porque ela falou comigo com um ânimo que eu depois fiquei tipo, eu achei tão que ir nessa igreja e saber como é que é também. Fui para lá, a igreja, e quando cheguei lá no primeiro dia, primeiro domingo, os irmãos me receberam de uma forma que nunca nenhuma uma outra igreja me recebeu. E eu fiquei tão cativado com aquilo, me senti bem-vindo mesmo, me senti bem-vindo lá na igreja. Até porque a minha irmã não apresentou a ninguém. E as pessoas vinham, me cumprimentavam, perguntavam, mas tu veio com quem? Eu falei, não, ela vim com a fulana, com a irmã Joyce. Ele disse, nós conhecemos ela e tudo mais. Eu fiquei assim, sério? Na minha mente eu fiquei tipo, nas outras igrejas nunca ninguém conheceu assim a minha família ou as pessoas assim, dessa forma. E sempre que as pessoas que eu falava de um irmão para o outro, e os irmãos se conheciam todos. Eu fiquei assim, tipo, isso parece uma igreja de família, né? Então eu fiquei muito motivado e a primeira mensagem que eu tive lá na igreja foi muito encorajador para mim e até agora eu não me esqueço daquela mensagem. E eu fui frequentando a igreja, gostei da igreja e tive atividades de adolescente, que no caso o grupo jovem, fui frequentando também. Daí os irmãos perguntando se eu queria estudar a Bíblia e eu vi tipo, o que eu tenho a perder com isso? Aceitei a estudar a Bíblia, fui estudando a Bíblia com os irmãos e tudo mais. Só que aí chegou a minha pior dificuldade, né? Que era deixar as coisas que eu já tinha que eu já tinha na mente, que já era meu hábito, já era minha rotina. Eu falava mais ou menos a xingar, só para vocês terem noção, eu falava mais ou menos a xingar. E tudo que era na minha mente era poluído, tipo, era quase tudo poluído que eu tinha na mente também, né? Do jeito que vocês falavam, eu pensava numa outra coisa. Porque onde eu vivia era mais ou menos assim, então eu levei isso, né, carreguei isso para todo lado. Então os irmãos foram me ajudando a mudar aos poucos, eu fui mudando aos poucos. A influência dos adolescentes também me ajudou a mudar e eu aí fui frequentando, fui estudando a Bíblia, fui tendo as atividades e eu estava a gostar muito de estar no meio de cristãos, adolescentes, solteiros, casados, e eu me senti em casa mesmo, me senti que tinha uma família lá na igreja, que a igreja era minha família. Então eu tomei a decisão de ser batizado, mas com os vícios que eu tinha não seria possível ser batizado. Então o que era a minha proposta? Era deixar os meus vícios, deixar os meus hábitos e costumes e seguir Jesus Cristo. E eu queria isso, eu realmente queria isso. Então o difícil foi eu deixar. Fui estudar na Bíblia, os irmãos foram me ajudando e eu deixei, né? E daí eu fui fazendo alguns testes com os irmãos, se realmente eu estava pronto. Os irmãos deram conta que eu estava pronto, e fui, mergulhei na água e olha o que aconteceu, a melhor sensação que eu já tive em toda a minha vida. Quando eu mergulhei na água, os irmãos cantaram para mim, os irmãos falaram coisas, e eu fiquei assim tipo, uau, nunca na vida os irmãos falaram isso de mim. Só para vocês terem noção, nenhum aniversário que eu já tive foi a melhor coisa que as pessoas falaram do que no meu batismo. Então eu fiquei muito, mas muito motivado com isso. Foi a melhor sensação que eu já tive. E eu queria ser batizado mais vezes, mais vezes, mais vezes. Só que já não dá, né? Porque é só uma vez. E eu queria mesmo ser batizado mais, mais e mais e mais. E não deu. Então só continuo estudando a Bíblia, ter tempo de discipulado, ter atividades com os adolescentes, ajudar os outros adolescentes a compreenderem como é que realmente é. E fico motivado com isso e espero ter ajudado, espero ajudar muitos outros adolescentes com essas palavras. E por favor, se você tiver para tomar a decisão de ser batizado, não faças por ninguém, né? Não faças porque as pessoas estão a ser batizadas, porque os teus amigos estão a ser batizados, porque eu sei que você gosta de ser batizado. Não faças isso. Faça porque realmente você quer fazer a vontade de Jesus Cristo. Porque eu fiz assim e eu sou feliz assim, né? Eu me sinto muito feliz assim. Independentemente do que as coisas vão acontecer, eu vou querer continuar sempre nas coisas de Jesus Cristo. Tu não vais querer ser batizado, depois se o teu amigo cair da fé, você também cair da fé. Não vais querer isso, né? Ao contrário, vais querer levantar o teu amigo para continuar a caminhar contigo em direção a Jesus Cristo. Então, não faças isso por ele. Faça por Jesus Cristo. Faça porque você quer assim. Faça porque você quer fazer a vontade de Jesus Cristo.
porque eu fiz assim e eu sou muito, muito, muito feliz com isso, né? E foi a melhor sensação, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Não me arrependo de nada, absolutamente de nada. Festa eu tenho na igreja, jogos eu tenho na igreja, música eu tenho na igreja, dança eu tenho na igreja, tudo eu tenho. Desde que não saia do padrão bíblico, eu posso fazer, né? E tem pessoas que saem do mundo, tem amigos meus que saem do mundo e vêm festejar comigo, vêm divertir comigo, né? Porque é algo que realmente eles também não costumam ver. Alguns frequentam, alguns amigos vêm, estão lá na igreja comigo, eles acham aquilo muito bonito. Não digo que também foi muito fácil, porque eu também perdi a maior parte dos amigos meus do mundo, mas ao contrário, eu também ganhei muitos outros amigos depois de ser batizado, que realmente são amigos verdadeiros, que até agora eu levo para a vida toda, né? Eu espero ter feito muitas outras coisas para Jesus Cristo, né? Quero continuar a fazer a vontade dele, motivar outros jovens, né, como eu, como você que está a ver o vídeo, a seguir Jesus Cristo, porque é algo que você vai gostar e além disso vai evitar muitas coisas ruins na tua vida, né? Eu falo de experiência, né, porque eu já passei por isso, né? E não vou dizer para você que é fácil, é difícil também, não é assim tão fácil. Então, como a matemática, que no princípio você vai lutar, não vai ver resultado, mas depois de um tempo, quando você atinge o patamar, você vai ver que tens uma nota que é muito boa, muito boa. Então, é tipo isso também, como uma coisa qualquer. Tipo, dizem que depois da luta vem a coroa, né? Tipo, para os reis, no caso. Então, é tipo isso. Então, faça as coisas para Jesus Cristo, encoraja-te, encoraja os outros também, dá e também vai receber, tipo, mas é melhor você mais dar do que você querer receber. Então, é isso que eu tive como experiência e eu pude ser feliz, até agora eu sou feliz com Jesus Cristo, com os irmãos que eu tenho, né? E vamos a isso, qualquer coisa, vocês podem estar aí a interagir, que realmente vocês vão ter melhor aproximação. Oi, meu nome é Paula Machado, eu sou da Igreja de Cristo Internacional de Goiânia, tenho 17 anos e sou discípula há 2 anos e 8 meses. Bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso, contar um pouquinho essa história, falar sobre as dificuldades, conversar um pouco. Eu cresci na igreja, meus pais são discípulos desde antes de eu nascer. E bom, durante a minha vida eu já vi muitas pregações, já fui a muitas aulas com as crianças, né, dominicais. Participei de muitos bate-papos, igreja em casa. E desde então eu fui crescendo na igreja, mas no começo da minha adolescência, quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a ter dúvidas em relação a Deus. Eu conhecia as escrituras, mas não conhecia Deus. E bom, em meio a isso, eu fui questionando Deus e eu fui tentando não acreditar nele, porque eu achava ele muito complexo. E em meio a isso, eu comecei a uma adolescência um pouquinho rebelde. Até que em um acampamento, eu estava em uma aula que era sobre a cruz. E durante essa aula, eu pensava muito, eu fiquei, uou, por que Deus me amava tanto? Eu ficava ouvindo sobre tudo que acontecia a Jesus e eu pensava, por que ele deixou Jesus passar por tanta coisa? Tanto sofrimento, tanta dor, ouvir tantas coisas ruins? Porque ele me amava? Eu pensava sobre isso, por que ele me amava a esse ponto? Até que eu voltei para casa com isso na cabeça e passava os dias. Aí um dia eu tomei coragem. Fui meus pais e falei, eu quero estudar a Bíblia. E bom, eles ficaram muito surpresos, para ser sincera. Aí eu e eles conversamos com uma discípula daqui e eu fui estudando a Bíblia e eu entendi o amor de Deus. Isso foi muito bom porque eu fiquei, uau, caraca, Deus é tão imenso e tão incrível.
Ele me amava desde o começo. E eu vi ele como meu pai, eu entendi o amor dele como o amor do meu pai. Eu pensava, uau, ele é muito incrível e amoroso. E eu queria fazer o amor recíproco. Eu queria poder amar Deus. E eu comecei a amar a Deus. Até que, bom, eu passei mais de um ano estudando a Bíblia. Eu fui batizada e desde então sou uma discípula. E tem sido incrível. Eu fiz muitas coisas legais, fiz várias amizades, aprendi bastante e ainda tô aprendendo. E vou aprender ainda muita coisa. E eu sei que quando você é um adolescente, às vezes é meio... Você fica com algumas coisas na cabeça pensando, será que eu quero me tornar um discípulo? Como é que eu vou conseguir me manter minha vida toda? O que meus amigos podem pensar sobre isso? E bom, em relação a isso, tem uma escritura em Salmos 119, no versículo 9, que fala: como pode jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? E é isso, eu li essa escritura há um bom tempo atrás, e eu comecei a aplicá-la. Eu comecei a querer viver de acordo com a palavra de Deus, e é o que me ajuda, é o que ajuda as pessoas quando eles são cristãos. Porque a palavra de Deus é o guia para as coisas. E eu sei que às vezes em relação aos seus amigos é difícil seguir a palavra, mas tente falar sobre ela. É algo que me ajudou, tentar falar sobre a palavra e as minhas convicções. Porque eu sei que às vezes no colégio ou com seu grupo de amigos você é coagido a falar como eles, a ter algumas atitudes que você sabe que talvez não pode agradar a Deus, mas seus amigos fazem. Mas quando você fala para eles, quando você é honesto, isso ajuda muita coisa. Ajuda eles a entenderem a Deus e a ficarem até curiosos em relação a isso. E é muito bom. Isso ajudou muito a mim, enquanto eu estou no ensino médio, me ajudou muito aos meus amigos me entenderem e respeitarem o que eu sinto e o que eu acredito. E ajudou eles até a despertarem alguma curiosidade. E bom, eu falei um pouquinho sobre isso, porque é algo que essa escritura me inspira e Deus me inspira. Eu espero que possa ter ajudado a qualquer um aí. Espero que estejamos todos bem. Obrigada. Saudações, irmãos, saudações a todos. Eu sou Joel Samuel Mariano, discípulo da Igreja de Cristo em Moçambique. Por este meio vim compartilhar como é que tem sido a minha trajetória após ter dito sim, Jesus Cristo é meu Senhor. E tem sido maravilhosa, tem sido maravilhosa a nova vida que eu sigo. Tem sido maravilhoso conhecer a palavra do Senhor e compartilhá-la. Ao longo do caminho eu tive que fazer alguns sacrifícios. Eu tive que sacrificar amizades, tive que sacrificar contactos, tive que sacrificar até mesmo músicas banais, que continham letras banais. E tudo isso para receber o dom do Espírito Santo. Para alguns pode ser difícil fazer esses sacrifícios, mas Deus tem algo para nos dar. Deus tem o dom do Espírito Santo para nos dar. É maravilhoso ser guiado pelo Espírito Santo. Isso só basta dizer: eu aceito a Jesus Cristo, arrepender-se e verá que muita coisa mudará em sua vida. Pela atenção dispensada, eu agradeço. Tchau. Olá, chamo-me Yuka, tenho 17 anos e eu tive o privilégio de batizar no dia 8 de maio de 2020. Eu venho aqui falar um bocadinho de quem era a Yuka antes de conhecer Jesus, como é que era a vida da Yuka sem Jesus e mostrar a importância de conhecer Jesus e viver para Ele. Yuka, antes de conhecer Jesus, era uma pessoa depressiva, tinha pensamento de suicídio e eu achava que ninguém me amava. Eu tinha que
fazer o meu esforço para conquistar o amor das pessoas. Eu acabava agradando as pessoas, eu acabava fazendo o que eles queriam e eu não tinha a minha própria identidade. Eu posso dizer que era uma vida de sofrimento, primeiro porque meus pais faziam o esforço de querer me dar uma vida boa, mas eu olhava aquilo como nada. Eu achava que eu era sozinha, que Deus era mau, porque Ele me fez nascer num lugar que eu não devia estar, né? E muitas coisas que apareceram na minha cabeça, eu acabei fazendo coisas muito erradas e muitas pessoas acabavam dizendo que a Yuka não tem futuro, Yuka já era. E muitas outras coisas acabaram definindo minha vida no sentido de Yuka não vai ter um bom futuro e vai dar dor de cabeça para os pais. Eu me lembro que meus pais estavam muito desesperados que talvez em algum momento poder aparecer na mente deles de que Yuka, vamos alimentar a criança porque é nossa filha, mas essa criança já não tem futuro. Mas Deus, que é muito incrível, que é muito maravilhoso, Ele disse, não, eu não falei isso para a vida da Yuka. E eu tive problemas de batizado, conhecer Jesus. Ter conhecido Jesus foi a melhor coisa do universo para mim. Até hoje eu fico emocionada porque poder ver que meu futuro está nas mãos dele, poder saber que eu não sou condenada, poder saber que eu já fui justificada, poder saber que ele me ama incondicionalmente, não que ele concorde que eu tenha que pecar, mas ele está aqui comigo e ele morreu na cruz antes de eu até nascer, ele já pensava em mim. Isso mudou minha vida, saber que tem alguém que se importa comigo de verdade ao ponto de deixar tudo lá no céu só para vir morrer por mim, só para me dizer que eu posso viver uma vida com ele. Ter conhecido Jesus mudou tudo. Minha maneira de ser, minha maneira de vestir, minha maneira de falar, minha maneira de se comportar, tudo realmente mudou. A minha dedicação na vida, meu relacionamento com os meus pais, assim, melhorou muito, que eu nem esperava que ia acontecer. Meu relacionamento com as pessoas, é verdade que depois de eu encontro caráteres diferentes, mas eu tenho aprendido a ser quem eu sou em Cristo diante dessas pessoas, tanto pessoas que não são cristãs como também pessoas cristãs. Então eu estou a viver uma vida incrível, principalmente sendo adolescente. Eu só tenho 17 anos, mas eu já conheço Jesus, já sei quem é Jesus, já conheço o amor dele, talvez posso não conhecer tudo porque ele é um ser infinito, mas eu já tenho noção de que tem alguém que morreu por mim e eu vivo para ele. E isso mudou minha vida. E eu comecei a perceber que a vida de Cristo não tem idade, todo mundo pode viver, todo mundo pode escolher, todo mundo pode querer começar agora a ter uma vida dirigida por Deus e guiada por Jesus Cristo. Então eu estou muito feliz por saber que eu sou filha dele, que eu sou seguidora dele e que eu estou aqui viva porque ele morreu por mim e ressuscitou para que eu tivesse uma vida de excelência. É isso, eu sou feliz com Cristo. Eu encorajo vocês a verem como Jesus é bom, como Jesus é real, como o amor dele é perfeito. Não no nosso fazer, mas no que ele fez na cruz. Ele morreu por nós, não foi brincadeira, é uma realidade. Eu tenho problema de saber disso. Não sou uma informação como todo mundo tem, mas experimentar desse amor que foi revelado há mais de 2000 anos atrás. Então é isso, amo vocês, muito obrigada, Jesus ama muito vocês. Beijos. Hoje estou aqui para partilhar a minha vida com você, jovem. Aos meus 15 anos, decidi entregar a minha vida a Cristo. Viver para Ele, seguir os seus passos. Nesta época, eu estava a frequentar a 8ª classe. Continuei com os meus estudos até concluir a 12ª classe. Passado 6 anos, comecei a namorar com o homem que hoje é meu marido. Namoramos por 2 anos, depois casamos. Passado 1 ano, tornei-me mãe. Fui cuidando da minha família. Depois de um tempo, comecei a estudar em uma faculdade. Os desafios foram ainda maiores para mim. Ser esposa, mãe, estudante. E ainda servia no reino dos jovens.
Aprendi que tudo é possível com Deus. Graças a Deus, concluí o curso dos meus sonhos. Dentro de dias, completarei 33 anos de vida e 18 anos na fé em Cristo Jesus. Estou casada há 10 anos. Trabalho com meu marido em uma empresa de prestação de serviços. Na igreja, estou a servir no conselho de direção como secretária e no Ministério dos Jovens. Estou muito grata a Deus pelas maravilhas que tem feito em minha vida. A você, jovem, quero encorajar-te a conhecer Deus. É uma escolha pessoal, é uma decisão individual que você precisa fazer. Nesta época, há muitas vantagens em seguir Jesus Cristo. Deus te ama. Deus quer lhe proteger. Jesus é a vida, o caminho e a felicidade. Hoje o mundo precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a defender aquilo que creem. Deus pode usar a você para causar um impacto a favor de Cristo na sua escola, no seu lar, na sua comunidade. Amém? Para Deus vai a glória. Muito obrigada. Olá a todos. Espero que vocês estejam bem e passando este dia da melhor maneira possível. Quero agradecer a todos pelo convite de poder partilhar algo convosco neste devocional. Meu nome é Carlos Pico e alguns de vocês provavelmente conhecem-me pelo nome de Calicas. Quando recebi este convite, eu fui meditando naquilo que poderia partilhar convosco e Deus me trouxe à memória também a minha adolescência, a parte da minha juventude, como ela foi, e colocou no meu coração uma mensagem que eu dei o título de O Ponto da Encruzilhada. Vamos tirar algumas lições no livro de Eclesiastes, ou o Pregador. Este livro que geralmente é atribuído a Salomão, filho do rei Davi com Batseba. Salomão que começou a reinar em Israel, ainda jovem, muito cedo, e foi muito conhecido naquela região, naquela época, como um homem de grande sabedoria. Neste livro, o escritor ele observa a vida sobre vários pontos de vista, ele passa por diversas experiências, ele prova o gozo carnal dos prazeres da vida, tem momentos de alegria, mas também ele experimenta diversas desilusões. E cada coisa que ele passa, cada coisa que ele experimenta, cada situação que ele observa, ele vai analisando e vai ponderando entre a vida do homem, desfrutando dos prazeres da vida, desfrutando daquilo que é palpável, daquilo que é agradável ao homem, e colocando isso na balança, né, com aquele que é o propósito de Deus para a vida do ser humano. Já quase no final deste livro, né,
no capítulo 11, 9 e 10, ele diz o seguinte: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Olha, a alegria, a felicidade é um dom de Deus. Mas não somente é um dom de Deus, como também é o seu prazer. Deus criou o homem para ser feliz. Deus tem prazer em ver o jovem feliz, alegre, desfrutando as bênçãos da vida. Por isso ele diz aqui: seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Mas nós vamos olhar aqui 4 princípios que Salomão aconselha aos jovens para melhor desfrutarem a sua vida. Primeiro é a liberdade de procurarem a felicidade usando o livre-arbítrio. Segundo é o senso da responsabilidade. Terceiro é aproveitarem de forma sábia a sua juventude. E o 4º princípio é o senso de urgência. Salomão diz aqui: siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Salomão mostra que Deus dá ao jovem a liberdade de buscar aquilo que faz o seu coração feliz. A liberdade de ter ambições, de ter sonhos e de procurar realizá-los. Mas com isto, Deus também dá o livre-arbítrio, que é a liberdade do jovem escolher onde e como quer buscar a sua felicidade, né? A liberdade de escolher e decidir que caminho quer seguir, o que é que ele quer ser. Amém? O que é que ele quer fazer da vida. Mas continuando, Salomão chama o jovem também a ter senso de responsabilidade ao dizer: mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Apesar de Deus dar ao jovem a liberdade de escolher o que ele quer, de tomar a decisão que quer, no final ele vai julgar essas escolhas e essas decisões que o jovem toma em busca, nessa caminhada, em busca da sua felicidade e das suas realizações. Deus vai julgar qual era a real motivação, qual era o real propósito da escolha feita e da decisão tomada. Porque diante de Deus, cada ser humano é responsável pelos seus atos. Cada ser humano é responsável pelas suas decisões, pelas escolhas que faz na vida. Então, é importante sabermos fazer escolhas responsáveis. Amém? Nas suas reflexões, Salomão entendeu que a juventude muitas das vezes se perde em coisas vãs. A juventude, ela tira o jovem daquilo que é o propósito real da sua vida e lhe leva no mundo de vaidades. Por isso ele diz aqui: afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Salomão viu que
os jovens acabam buscando a sua felicidade movidos pela ansiedade e movidos pela vaidade. E geralmente essas coisas ofuscam o coração desse jovem e o levam a procurar a felicidade em coisas que no final, né, podem lhe causar muita dor. Eu considero esta fase de adolescência como o ponto de encruzilhada, porque é nesta fase que o jovem navega num caminho de descobrimentos sobre si mesmo, sobre a vida e sobre o mundo. Esta é a fase em que o jovem está na ponte entre a criança que era e o jovem o homem que pretende se tornar. É nesta fase que o jovem passa pela crise de identidade. A adolescência é também a fase em que o jovem está no vale da indecisão. Se ele vai seguir aquilo que os pais lhe ensinam ou aquilo que ele aprende fora. Se ele vai seguir o caminho que Deus lhe mostra ou vai seguir o caminho que o mundo lhe mostra. E principalmente, esta é a fase em que Satanás mais se aproveita dos problemas comuns da adolescência. Amém? Os problemas comuns do jovem. Por exemplo, a sua sexualidade. Amém? Por exemplo, o desejo de afirmação, o desejo de aceitação, o desejo de independência, entre outros. E ele usa essas coisas para exatamente semear coisas que vão atrair o jovem para mais perto dos prazeres mundanos, arrastando-lhe assim para cada vez mais longe dos propósitos que Deus tem para a vida desse jovem. E qual é a porta de entrada que ele usa? Geralmente são as más amizades, as más influências. É a internet, são os filmes, é a música, é a moda, é a publicidade, entre várias outras coisas, a televisão. Satanás usa esses meios para tirar o jovem do caminho que ele deve realmente seguir para o seu próprio bem. Então, seja sábio, seja responsável na escolha das tuas amizades. Seja responsável para escolher de forma sábia os sites que você visita, as coisas que você segue, as escolhas que você faz. Amém? Sabe, quando o jovem começa a descobrir a sua sexualidade, Satanás ele introduz na sua vida a pornografia e a sensualidade para exatamente lhe conduzir a coisas como masturbação, namoro que envolve imoralidade sexual, para lhe conduzir ao homossexualismo. Amém? E ainda outras mais perversidades. Satanás ele se aproveita do desejo de aceitação que o jovem tem para o conduzir às vaidades. Sabe, as meninas começam a querer se mostrar mais, começam a usar maquiagem, vernizes, roupas curtas, começam a ter um andar sensual. Os rapazes, eles procuram se identificar
com algum cantor, algum ator, imitando a sua forma de vestir, imitando a sua forma de andar, a sua forma de falar, os seus gestos, amém? E tudo isso para ver se de alguma forma também são aceites por outros. Satanás, ele trabalha na vida do jovem e se aproveita desse desejo de afirmação, o desejo de independência, para introduzir o jovem no mundo da diversão. E nesse mundo, ele introduz a droga, introduz o álcool, introduz o cigarro, traz vícios para a vida desse jovem. Provoca nesse jovem um coração rebelde. Torna-o rebelde. Mas veja que em todas essas coisas, o jovem procura encontrar a sua alegria, ele procura encontrar a sua felicidade. Mas no fim são coisas que podem trazer muita dor para ele, podem trazer muita dor para os seus pais, para aqueles que lhe amam e, acima de tudo, muita dor para Deus. Por essa razão, Salomão alerta os jovens a aproveitarem de forma sábia a sua juventude, pois a juventude e o vigor são passageiros. Hoje nós somos jovens, amanhã já não somos mais. E o que é que resta? O que é que fica? Então, saiba fazer escolhas certas, escolhas responsáveis, investindo em coisas e em valores que te trarão verdadeira alegria, que te trarão uma felicidade que dure a vida toda. Sabe, depois de Salomão analisar todas essas coisas, ele percebe a vaidade da juventude e então traz à tona o senso de urgência. No capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 1, ele diz o seguinte: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os dias em que você dirá: não tenho satisfação neles. Mais adiante, nos versículos 6 e 7, diz o seguinte: sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Salomão, ele mostra aos jovens a importância de buscarem a Deus enquanto é cedo, antes que seja tarde. Porque depois, mesmo que se arrependam das suas más escolhas, das suas decisões erradas, não poderão mudar nada. Não poderão reverter o passado. Salomão, ele diz aqui ao jovem que se lembre de Deus antes que algo trágico aconteça na sua vida, ou até mesmo antes que venha a perdê-la. Então precisamos ter este senso de urgência. O jovem precisa ser urgente em construir um relacionamento com seu Criador, em construir um relacionamento com Deus, ainda cedo na sua vida. Sabe, neste ponto da encruzilhada em que provavelmente te encontras,
Decida escolher Deus e buscar nele a tua felicidade. Buscar nele as tuas realizações. Buscar nele os propósitos para a tua vida. Eu garanto que a felicidade que vais encontrar em Deus, nada, em nenhum outro relacionamento ou prazer que o mundo oferece, tu não vais encontrar. Não vais. Eu partilho isso porque também fui jovem. Também já fiz escolhas. Também já decidi os meus caminhos. E infelizmente eu não escolhi Deus na minha adolescência. Apenas aos 30 anos de idade, eu acabei voltando a este ponto da encruzilhada. Só que dessa vez eu escolhi Deus. Amém? Não pude mudar as coisas que aconteceram no passado, mas pude mudar o meu futuro. Amém? É tudo uma questão de decisão. É tudo uma questão de escolha. Nós somos chamados a fazer uma escolha sábia. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de aprender isto que eu estou a partilhar hoje, na minha adolescência. Infelizmente não me foi possível. Aprendi mais tarde. Amém? Mas quão bom é para o jovem, muito cedo, poder tomar essa decisão, a decisão certa de se lembrar do seu Criador. Já no final deste livro, Salomão diz o seguinte, nos versículos 13 e 14, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Depois de ter experimentado várias coisas desde a sua juventude, depois de ter analisado tudo o que ele experimentou, tudo o que ele observou, Salomão chegou a esta conclusão que acabamos de ler. Sabe, Deus criou o homem para viver num relacionamento íntimo com ele, fazendo escolhas dentro daqueles que são os seus princípios e valores, e buscando na sua palavra, buscando na palavra de Deus, o sentido e o propósito para a sua vida. Salomão concluiu que temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos é o essencial para o homem. Tudo o resto que o homem busca, que o homem escolhe, é vaidade. Ao longo deste livro, várias vezes ele diz da vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é sem sentido. Tudo. Amém? Não há absolutamente nada no mundo que possa dar ao coração do jovem plena felicidade, senão somente a presença do seu Criador. E quão bom é para o jovem desfrutar isto desde a sua juventude, desde a sua adolescência. O meu encorajamento para cada um de vocês é que tome a decisão certa. Tome a decisão de escolher Deus na sua vida. Tome a decisão de estudar a Bíblia para conhecer melhor o teu Criador, para conhecer a sua palavra, para aprender dela as melhores decisões a tomar, os melhores caminhos a tomar. Amém? Aprenda a fazer escolhas certas.
e a viver uma vida com propósitos eternos. Muito obrigado pela atenção de cada um. Vou convidar a todos para irmos a Deus em oração. Obrigada pela atenção dispensada. Espero que o vídeo vos tenha sido muito bom e nunca se esqueçam que Jesus vos chama. Oremos. Amado Deus Pai, Tu que és o Alfa e Ômega, Pai, és o princípio e fim, Pai de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por tudo como o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Pai, porque mesmo no meio de toda essa situação da pandemia, Pai, apesar de estarmos distantes fisicamente, estamos conectados espiritualmente, Pai. Muito obrigada por este tempo, pelas compartilhas, Pai. Minha oração, Pai, é que tenha tocado, Senhor, cada jovem, Senhor. Pai, continue nos guiando, continue nos protegendo em todos os momentos. Quero orar e agradecer em Cristo Jesus. Amém. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.